Olá então pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos exercícios, às nossas aulinhas extras, tá? Vamos resolver mais algumas questõezinhas aí do material dos senhores, do nosso PDF aí. Página 7 agora, página 7. Vou fazer com os senhores aqui a questão 11. Questão 11. Tá? O que diz a questão 11? Vamos lá, ó. Cria-se, associado a um experimento, um parâmetro chamado truque. O parâmetro, na verdade, é trux. O parâmetro trux é inversamente proporcional ao tempo de duração do experimento. Quando o trux é 50, o tempo de duração do experimento é de 3 horas e 50 minutos. Bom, com um trux 50% a mais que 50, o tempo de duração do experimento é de... Muito bem, não sabemos o que é esse tal de trux, não nos importa. O que nos importa é que há uma razão inversamente proporcional aí. Então há uma relação inversamente proporcional entre esse padrão e o tempo. Vamos ver isso aqui então, olha só. A gente tem esse padrão aí, parâmetro trux, ó. Esse parâmetro e o tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos avaliar esse tempo aí em minutos. O parâmetro e o tempo em minutos. O que o problema diz, ó? Quando o parâmetro é 50, o tempo de duração do experimento é 3 horas e 30 minutos. Então, quando é 50, o tempo de duração é 3 horas e 50 minutos, ó. 3 horas e 50 minutos. Certo? 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos. Como eu vou fazer aqui em minutos, para ficar mais fácil, como é que eu faço? Ó? 3 horas e 30 minutos é 3 vezes 60 minutos mais 30. Que dá quanto? Vai dar 210 minutos. Tá bom? 3 vezes 60, 180, mais 30, 210 minutos. Então tá assim. Quando o parâmetro é 50, 210 minutos. Aí a questão diz assim, sabe-se que o parâmetro é inversamente proporcional ao tempo. O que isso significa? Que quanto maior o valor do parâmetro, menos tempo vai levar o experimento. É isso que significa. Aí a questão diz assim, quando o trux aumenta 50% a mais que 50, o tempo de duração do experimento é de... Bom, então quer saber isso aqui. Qual vai ser o tempo de duração do experimento quando o parâmetro aumentar em 50%? Bom, como é que eu aumento em 50% aqui? Eu tenho que colocar mais 50%. Bom, eu posso fazer do jeito bem fácil. Ó. 50% de 50. 50% vezes 50. Bota sobre 1 aqui. Ó. Como é que dá isso aqui? Vai dar o quê? Ó, corta aqui. 5 vezes 50, 250 sobre 10, que dá 25. Então, 50% de 50 é 25. Então, tem que aumentar 50%. Então, vai ficar aqui 75. Qual é o outro jeito de fazer isso? Para aumentar 50% direto numa única conta, multiplica por 1,5, vezes 50. O que já vai dar 75 direto. Muito bem. Então tá aqui. Aumentou 50% o parâmetro, 75. Qual o tempo que vai acontecer? Aí que está a regrinha de 3. Ó. São grandezas inversamente proporcionais. Por que são? Porque o problema disse. Não temos como saber. Se são inversamente proporcionais, quando aqui aumenta, aqui necessariamente diminui. Então, uma regra de 3 inversa. A gente resolve assim, ó. 210 está para x, aqui está a variável, igual. No lugar de colocar 50 para 75, por ser inversa, vamos colocar 75 para 50. E vamos resolver. Ó. 75x multiplica, né, produto dos extremos igual ao produto dos meios, multiplica em x, né? 75x igual 210 vezes 50.
210 vezes 50. O que vamos fazer? Antes de multiplicar aqui, ó, não multipliquem. Espere para vocês verem que vale a pena passar esse dividindo primeiro. Ó. X igual 210 vezes 50 sobre 75. Vale a pena por quê? Porque eu posso simplificar os 50 e os 75. Ó. Dividindo ambos, 50 e 75, dividindo ambos por 25. E aí vai ficar como? 210 vezes 50 dividido por 25, 2. Vezes 2. 75 dividido por 25, 3. Muito bem. Também dá para simplificar aqui, ó. 210 divididos por 3, que dá 70. Então, x vai ser igual a 2 vezes 70, 140 minutos. Por que é minutos? Porque eu coloquei lá em minutos, ó, 210 minutos. 3 horas e 30, 140 minutos. Agora vamos converter para horas, porque as soluções aí estão em horas. O que eu vou fazer? 140 minutos, cada hora são 60 minutos, divido por 60. Vai dar 2. 2 vezes 60, 120. E sobra 20. Então, ó, 2 horas inteiras e sobra 20. Esses 20 que sobraram são 20 minutos. 2 horas e 20 minutos é a nossa resposta. 2 horas e 20 minutos, então é a letra E. Então, esse exercício aí, resposta letra E. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos fazer agora, então, pessoal, vamos fazer aí a questão número 13. Vamos fazer a questão número 13. Agora na outra página, agora na página 8, questão número 13. Diz assim: antes de uma mudança de direção de uma empresa, 60% dos funcionários eram homens. Com a mudança, 90% dos homens foram demitidos. E a razão entre mulheres e homens... Desculpa, vamos lá. 60% dos funcionários eram homens. Com a mudança, 90% dos homens foram demitidos. E a razão entre mulheres e homens passou a ser de 4 para 1. Então, a razão passou a ser de 4 para 1. Não era. Por que não era? Porque, porque eram 60% de homens e 40% de mulheres. A razão não é 4 para 1. Antes não era, agora passou a ser. Então, a pergunta é o seguinte: a porcentagem de mulheres demitidas foi de... A porcentagem de mulheres demitidas. As de homens, a gente sabe que foi 90%. Qual é a porcentagem de mulheres demitidas? Então, para resolver, vamos pensar assim. Isso aqui é antes da mudança. Ó. Antes da mudança, vamos imaginar que nós tínhamos 100 pessoas, incluindo homens e mulheres. Então, antes da mudança, a gente tinha assim, 60% eram homens. 40% é isso, né? 60% dos funcionários eram homens. Muito bem. Então, 40% antes da mudança era mulher. Muito bem. 60% de 100, 60 homens. 40% de 100, 40 mulheres. Tranquilo, até aí tudo bem. Aí o problema diz assim: houve a mudança. Muito bem, houve a mudança. Com a mudança, 90% dos homens foram demitidos. Bom, como é que eu calculo 90% aqui para demiti-los? Ó, 90% de 60. 0,9 vezes 60. Ó. 0,9 vezes 60. 90%. Quanto que dá aqui? 54. 54 demitidos. Bom, se 54 foram demitidos, quantos ficaram? Ficaram homens, né? Ó, 60 menos 54, que dá 6. Então, aqui ficou 6. Ficaram 6 homens. Homens. Tá? E as mulheres? Não diz, mas diz o seguinte. 90% dos homens foram demitidos. E a razão entre mulheres e homens passou a ser 4 para 1.
Bom, se ficou 6 homens porque 90% foram demitidos, na verdade ficou só 10%, ó. 90% demitidos, ficou 10%. Muito bem. A quantidade de mulheres aqui que eu vou chamar de X, ó, a quantidade de mulheres aqui que eu vou chamar de X, vamos botar aqui mulheres e aqui homens. Tá? A quantidade de mulheres que eu vou chamar de X, a razão entre a quantidade de mulheres e homens é 4:1. O que é isso, razão? É a quantidade, ó. X divididos. X é a quantidade de mulheres divididos pela quantidade de homens. X divididos por 6 é igual a 4:1. Ó, razão, X sobre 6, 4:1. Portanto, quantas mulheres tem que ter aqui? Bom, se é 4 mulheres para cada homem, eu 4 vezes. 4 vezes. Portanto, ó, X é igual a 6 vezes 4, que dá 24. Portanto, aqui ficaram 24 mulheres. Aí a questão quer saber o seguinte, a porcentagem de mulheres demitidas foi, olha só, eram 40, menos quanto por cento aqui? Eram 40, ficaram 24. Quantas foram demitidas? 40 menos 24. Quantas ficaram demitidas? Foram demitidas? 16. 16 mulheres demitidas. 16 mulheres demitidas. Ó, eram 40, ficou 24, 16. É isso aí. 16 é quanto por cento de 40? 16 é quanto por cento de 40? Como é que tu faz essa continha? Tu pode fazer assim, ó, 40 vale 100%. É uma forma. 16 vai valer x. Y, porque o x eu botei ali, y. Essa é uma forma. Resolve. Outra forma, aqui tu vai achar 40y igual 16 vezes 10, vezes 100. 40y igual 16 vezes 100. Y vai ser 16 vezes 100 é 1.600, dividido por 40, que dá 40 também. 40%. Aqui. Tá? 16 dividido por 40 dá 40. Nesse caso, y é 40%. Outra forma é simplesmente pegar o 16. Tu quer saber 16, né? É quanto por cento de 40? Porque 16 foram os que foram demitidos. É só dividir, ó. Só dividir. 16 é quanto por cento de 40? 16 divididos por 40. Tá? Vamos fazer a continha aqui. 16 dividido por 40, ó. 16 divididos por 40. 16 divididos por 40. Não dá 0,160. 160 dividido por 40, 4. 4 vezes 40, 160. O resto é 0. 16 dividido por 40 é igual a 0,4. Que é a nossa taxa na forma unitária. Corre a vírgula 2 casas para frente. 40% de qualquer forma é a nossa letra A. Então esse aqui, nossa letra A. Tranquilaço? Muito bem. Vamos fazer mais um? Vamos fazer a nossa questão número 14. O que diz? Vamos ler o problema. Durante o mês de outubro, em uma loja de brinquedos, o preço de uma bola de cor verde primeiro teve uma redução de 20% e depois um aumento de 50%. A bola laranja, por sua vez, no mesmo período, sofreu primeiro um aumento de 20% e em seguida uma redução de 50%. Sabe-se que após esses reajustes, o preço das duas bolas era o mesmo. A razão entre o preço da bola laranja e o preço da bola verde, antes de sofrerem qualquer reajuste, em seus preços era. Então vamos fazer assim, ó. Bola verde é V, antes do reajuste. Bola laranja, L. O problema é que é isso aqui, ó. A razão entre o preço da bola laranja para o preço da bola verde antes do reajuste. É isso que é. A razão, lembrando que a razão é um quociente, a razão, então, entre o preço da bola laranja e o preço da bola verde antes de sofrer qualquer reajuste é isso que é o problema. Agora vamos ver os reajustes aí. Então, mês de outubro, o preço da bola verde primeiro teve uma redução de 20% e depois um aumento de 50%. Então está aqui a bola verde. Como eu faço para dar uma redução de 20%, pessoal? 20%. Para reduzir, lembra dos fatores? Multiplica por
0,8. Se tu multiplicar por 0,8, tu está dando uma redução de 20% no preço, porque tu está calculando 80% do preço. Da onde que tu tirou o 0,8, professor? 1 menos 0,2, fator. Lembra do fator 1 menos i? 1 mais i, 1 mais i aumenta. 1 menos i reduz. Multiplicar, fator. Isso aqui é fator. Fator subentende multiplicação. Então, se tu multiplicar por 0,8, que é 1 menos a taxa, tu tem uma redução de 20%. Sucessivamente, né, sucessivamente a esse valor, tu teve, né, nessa bola verde, um reajuste, um aumento de 50%. Para aumentar, 1 mais i, 50%, 1,5. Por que 1,5? 1 mais 0,5. Lembrando que 50% é 0,5. Está aí o preço da bola verde. Como é que ficou o preço da bola verde em relação ao preço inicial? Vou multiplicar 0,8 por 1,5. Aqui, 1,5, 0,8. Multiplica como se não tivesse vírgula. Tá? Multiplica como se não tivesse vírgula. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Tá? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Soma. 0, 2, 1. Conta o número de casas decimais. 1, 2. Corre a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. 1,2. Bem coerente, né? 80% de 1,5, 1,2. Então aqui a gente tem 1,2V. Esse é o valor da bola após o primeiro desconto e o segundo reajuste sucessivos. Então ficou 1,2 do que era. Se perguntasse para vocês, no fim, teve um desconto e um aumento. Teve no fim um aumento ou um desconto? Um aumento. De quanto? 1,2 é 120%? 20% a mais. Essa é a bola verde. E a bola laranja que a gente já sabe agora como fazer. A bola laranja, por sua vez, no mesmo período, sofreu primeiro um aumento de 20%, 1,2, 20%, e em seguida uma redução de 50%. Mesma coisa. Não, agora é redução de 50%, inverteu. Aqui foi uma redução de 20%, agora foi um aumento de 20%, dá 1,2%. E agora uma redução de 50%. Uma redução de 50% é 1 menos 0,5. Redução, 1 menos 0,5, que vai dar 0,5. O inteiro menos 0,5 dá 0,5. Então, 0,5. Quanto é que dá a continha aqui, pessoal? 1,2 vezes 0,5. Multiplica como se não tivesse vírgula. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0, 6, 0. Duas casas decimais, 0,6. Duas casas decimais. Então, 50% de 1,2, 0,6. 0,6L. Muito bem. Então, vejam que esses são os preços que ficaram. Ficou a bola verde e a bola laranja. Muito bem. Vou aproveitar esse pedacinho de quadro aqui. Agora, o que o problema diz? Depois desses reajustes sucessivos, as bolas ficaram com o mesmo preço. Então, significa que 1,2 é igual a 0,6. 0,6L é igual a 1,2V. Ficaram iguais os preços. O preço da bola verde e o preço da bola laranja ficou igual. Muito bem. Se ficou igual, a gente tem como saber a relação entre eles. Qual é a relação entre eles? Ou fazer o seguinte, olha aqui, o problema não quer L sobre V? O problema não quer L sobre V? Sim. Então o L já está aqui. Vou passar o V dividindo. 0,6L. O V está multiplicando, passa dividindo. Ficou lá 1,2. Esse 0,6 passa para lá dividindo. L sobre V é igual a 1,2 sobre 0,6. L sobre V, o L já estava aqui. Entenderam isso aqui? 0,6L é igual a 1,2V. Passei o V para o lado de lá dividindo. Deixei 1,2 lá. Agora esse 0,6 está multiplicando, passei ele dividindo.
ficou exatamente o que eu queria. O que o problema pediu no início? A razão entre o preço original da bola laranja e da bola verde. Olha lá o que diz lá. A razão entre o preço da bola laranja e o preço da bola verde, antes de sofrerem qualquer reajuste em seus preços, era. Então, L e V era o preço antes dos reajustes. Depois dos reajustes ficou assim. Então, a razão entre eles, ó, L sobre V, é 1,2 sobre 0,6. Vamos dividir, ó. 1,2 divididos por 0,6. Não precisa igualar as casas do dividendo divisor, que já estão iguais. É só cortar a vírgula. Uma casa, cada um tem, tanto dividendo quanto divisor, tem uma casa depois da vírgula. Então não precisa fazer nada. Então é 12 sobre 6, que dá 2. 2 vezes 6, 12, que dá 0. Então a razão é 2. Então, ó, L sobre V é a razão da 2. Resposta, então, desse problema, que é o número... Que número é esse aí? 14, né? Letra B, ó. Letra B. Tá certo, né? O 14. Isto. Fechou, pessoal? Então, vamos entregando esse videozinho com essas questões. Em breve, enviaremos mais videozinhos, mais questões resolvidas para os senhores, tá bom? Até a próxima.